Hoje estamos registrando mais uma vez as memórias dos pioneiros de Paraná. E dessa vez nós temos nada mais, nada menos que uma lenda na comunicação paranaense. Faro Fino, muito obrigado por aceitar o convite, falar com a gente, cara. Maravilha. Tudo bem, Pedro? Tranquilo? Tudo ótimo. Melhor agora recebendo você aqui no nosso... Eu gostei da parte da lenda aí. Ó, eles vão conhecer no decorrer do programa. Vamos saber um pouquinho da lenda, né? Isso, vamos lá. Ó, hoje a gente está com esse cara que, para começar sobre a lenda, que é cantor, artista, apresentador, entre outras variantes, não é, Faro? É isso aí. Mas a gente está falando sobre o pioneirismo hoje, e aí eu queria te perguntar quando que você escolheu o Paraná te acolheu, como é que foi essa trajetória até você chegar aqui? É uma história longa, eu vou tentar dar uma resumidinha aqui. Foi assim, ó, a gente chegou em Rondônia em 1977, né, que minha família veio, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Eu tinha 4 anos de idade nessa época. De onde você é? Oi? E de onde você? Do Paraná. Uhum. E aí, enfim, aí a gente foi para Ariquemes. Aí chegamos lá, naquela época de desbravar, né, a região. Aí ficamos lá até 1988, 87, 88. Aí meu pai mudou para cá. E aí quando eu vim para o Paraná foi em 88, eu tinha acho que 14 ou 15 anos mais ou menos, adolescente. Aí, enfim, aí morei um pouquinho aqui na cidade, a gente morou um pouco, aí veio uma crise no Brasil, aquela época do Collor e tal. E meu pai perdeu algum dinheiro com aquela questão do Collor e tal. E aí meu pai tinha um sítio aqui pertinho da cidade, e aí ele mudou para lá. E daí eu fui morar lá também com ele no sítio. Aí eu estava estudando, aí fiz 2º grau e tal, né? Aí fui fazer a faculdade na roça. Aprender o que era a roça, eu me lasquei, bicho. Foi uma época muito boa, a época da roça, eu fiquei lá tipo 8, 9 anos mais ou menos, foi um aprendizado e tanto. Aí depois a gente voltou para cá. Aí faculdade técnica? Oi? Faculdade técnica você fez na roça? Não, faculdade da roça de foice inchada, meu amigo. Maravilha. A faculdade, a pior e a melhor, porque tipo assim, você já vai pra prática e você já aprende como é que você mexe na terra e você aprende a viver, que é o principal de tudo, cara. Que moda o caráter. Moda o camarada, tá? Eu cheguei lá todo Nutella, assim, sem saber de nada. Aí eu lembro que meu pai pegou, foi lá, fez um cabo e colocou numa foice e falou aqui, isso aqui para você poder trabalhar, vou te dar um pedaço de terra aqui para você roçar, carpir, plantar, enfim. E aí eu fui, cara. Aí trabalhar lá, aí já estourou a mão tudo, né? Aquele cheio de bolha, de calo e tal. Aí eu lembro que minha mãe fazia umas luvas para mim, ela pegava uns jeans velhos e fazia umas luvas para me ajudar, cara. Mãe é mãe. Isso. Aí fui aprendendo a mexer, a trabalhar na roça, e plantar arroz, feijão, essa coisa toda. E milho, enfim. Aí eu aprendi a tirar leite, pô. Aí tinha umas vaquinhas, aí começamos e tal. Aí depois eu virei tirador de leite, não era um profissionalzão não, mas eu tirava bem leite das vacas lá e tudo. Já evoluiu, né? Daí o tempo foi passando lá, cara, e a gente foi, onde a gente fazia roça, a gente ia e colocava capim, né, porque aumentava a quantidade de vacas, né. Enfim, e aí chegou um ponto que, aí veio problema de doença, tá? Minha mãe adoeceu, a gente veio de Paraná novamente. Meu pai vendeu lá e a gente voltou para cá. Aí aqui de Paraná teve que recomeçar tudo novamente. Aí, tipo, eu tinha feito o 2º grau, aí eu tinha que, de novo, né, tipo, me adaptar à cidade, porque a gente fica adaptado no sítio, e lá no sítio a gente dá valor para tudo, assim, cara, qualquer coisinha, assim, tem um valor que aqui na cidade a gente não olha, a gente não presta atenção e tal. E lá no sítio tudo, assim, e o sítio é roça, ele vai acordar cedinho, bem cedinho, tomar um copão de café e vai pro curral, não importa se tá chovendo, se tem sol, o que tá acontecendo. Você vai lá, tira o leite, e aí depois você volta, toma um café com leite, que você tirou lá da vaca e tal. Aí você come o pão ali, aí roça. Aí esse é o de todo dia até a sexta. Né? Aí no sábado você vai fazer mais alguma coisinha por ali, no domingo é jogar bola. Que é o que a gente fazia no sítio, jogar bola quando tinha campeonato, ou lá mesmo, né, entre a gente e tal. O bom é que eu peguei uma época que tinha uma rapaziada legal pra caramba na linha 16 aqui da Gasoli, da Glabagia aqui. Então era um monte de jovens, então dava pra jogar bola e fazer um monte de coisa. Até hoje é tradicionalzão, né, nas linhas. Exato, tem o campo lá e tal. Eu não sei como é que tá, ali na linha que eu morava não tem mais. Tipo assim, acabou o futebol lá, porque os jovens cresceram e foram tudo embora, né? E aí, tipo assim, os mais velhos ficaram, né? Um ou outro ficou. Mas foi uma época muito boa. Muito, assim, tipo, só tem boas lembranças dali. Maravilha. Foi uma das melhores épocas, assim, da minha vida. E que ano
é o retorno, é o segundo retorno para Paraná? 98. 98? 98. E como estava Paraná nessa época? Como é que foi a adaptação para você? Paraná já estava um pouco mais evoluído, porque quando a gente veio em 88 para cá, Paraná não tinha quase nada, aquela época de crise de energia, né? Tipo, um dia tinha energia, outro dia não tinha, eu faltava à noite, eu faltava de manhã ou de tarde e tal. Aí, quando a gente foi pro sítio, era só lamparina, cara. Era lamparina, era uma lamparinazinha, você colocava querosene, um pano lá, molhado na querosene, acendia e ficava com aquilo saindo fumaça, uma fumaça bem tóxica, assim, né? E aquilo, né, empesteava a casa toda, mas era o que tinha. E depois que chegou a energia elétrica lá, depois que a rede de energia chegou, enfim, aí melhorou. Mas aí depois que a gente veio para a cidade, aí a cidade já estava um pouquinho mais evoluída. Os Paraná já tinham evoluído um pouquinho. Aí eu cheguei, aí trabalhar do quê? Isso. Né? Como é que foi essa trajetória? Aí eu tinha uma moto, eu falei, vou trabalhar de mototáxi, né? Hoje em dia é aplicativo de mobilidade urbana. Né? Então o Faro Fino não começou na comunicação Não, direta. claro que não. Aí eu fui trabalhar de mototáxi. Trabalhando de mototáxi, daí eu consegui fazer amizade com muita gente e tal. Aí conheci um menino que era da rádio, o Zé de Carvalho, que era um radialista até hoje na TV, o Zé. Aí ele pediu para eu gravar, eu gostava de ficar imitando umas vozes, sempre fui ligado com arte, com música, com desenho. Aí eu gostava de ficar imitando vozes. Aí imitei uma voz lá um dia, ele falou, isso aqui é legal para o rádio. Aí ele me levou para um programa do Euclides, Marcelo, e eu disse, não, deixa o cara apresentar aí, vamos colocar ele aí. Aí comecei a fazer reportagem de delegacia, foi assim que eu comecei. Que legal, abraço Euclides. Então foi assim que a sua história começou, mas antes disso você trabalhou de mototáxi, trabalhei tipo... Não, aí eu ficava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu fazia rádio e mototáxi. E nessa época teve alguma... Porque eu não ganhava nada, tipo assim, eu comecei sem ganhar nada, pô. Você não ganhava nada. Você ia lá porque você queria, entendeu? Mostrar o trabalho. Exatamente, para ver se alguém um dia ficasse, né, o cara é bom e tal. E aconteceu. Foi mais ou menos assim. Tá vendo? E aí eu fui aprendendo. Foi uma escola do caramba, assim, tipo, eu trabalhar sem receber nada. Trabalhei, tipo, uns 6 meses, assim, sem receber um centavo. Aí eu trabalhava de mototáxi, passava nas delegacias, pegava as notícias e ia pra rádio, entendeu? Maravilha. E foi assim. E aí de mototáxi é uma outra aventura, é uma outra lenda, tá? Ali foi pauleira, tá? Eu tenho uma pergunta sobre isso. Pode perguntar, eu tô falando muito, não tô te atrapalhando de perguntar, vai lá. Quero justamente saber. E sobre essa época do mototáxi, existe alguma memória que te marcou? Algumas, assim, tipo... Quais são as mais marcantes? Tem as engraçadas e tem as trágicas, Me conta uma de cada. Tipo, você tá carregando pessoas bêbadas na garupa da moto. Meu amigo. Falar a verdade, uma vez eu caí com um episódio que eu não esqueço. O cara tava bêbado, ele me pediu para eu parar, eu parei, aí ele pegou e falou, deixa para baixo aqui, K4, K3 para baixo aqui. Na T7, era bem na T7 ali. Aí, beleza, só que ele tava muito bêbado. Aí ele ficou segurando em mim assim, sabe? E aí ele... Quando chegamos, tinha uma ponte, nesse antigo córrego Garapé Pintado que tinha ali. Aí, que hoje virou uma galeria. Cara, ele quando chegou na ponte, ele pegou e se mexeu e me puxou. Aí a moto entrou errada na prancha, escorregou e caiu. Mas foi um tombo daquele, estava chovendo, uma chuva bem fininha. Aí a moto foi pra lá, eu caí de barriga no chão e ele caiu no vão, porque a ponte estava quebrada a lateral, assim, ó. É muito alto, pô, tipo, sei lá, uns 3 ou 4 metros. Aí ele caiu e ficou pendurado, assim, ficou uma perna, um braço, eu segurei ele, cara, e eu ficava segurando ele ali e ele lá me xingando, pô. Mototáxi, filha da puta, desse jeito. Aí eu consegui me virar e consegui tirar ele de lá. E aí ele foi embora me xingando. E eu voltei pra casa tudo lascado, cara. Tudo ferrado. E o cara saiu com ingratidão ainda. Saiu daí, nem me pagou. Tá? Claro que pagar pra cair não vai, né, pô? Nem me pagou, miserável. E que história boa te marcou? E a história? Boa, te marcou. Não, essa aí pra mim pode ser uma história até boa, né? Engraçada. Foi demais. Antes de uma história boa, a história trágica foi que na época começaram os roubos. Os caras começaram a roubar e matar o mototáxi. Eles mataram um colega da gente. O cara fretou o mototáxi e foi ali pro bairro Riachuelo, atrás do posto que tinha antigamente Texaco, e deu um tiro na cabeça do cara. Não, cara. Deu um tiro no capacete dele, um capacete só para roubar a moto. E aí esse cara roubou a moto, ele fugiu pro lado de Pimenta Buena, Espigão ali. Espigão fica pro outro lado, né? Pimenta Buena, que é região da Zona da Mata ali, Rolim. Aí prenderam ele. Aí, esse cara foi, Porto Velho, tal, Urso Branco, caramba, ficou preso lá
saiu da cadeia, voltou aqui para Ji-Paraná uns anos depois, tipo, sei lá, uns 5 ou 6 anos depois. Fez amizade com um cara que tinha uma moto, deu um tiro no cara e roubou a moto. Fez a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Depois foi preso de novo, eu não sei que fim levou, infeliz. Não, terrível, né? O cara terrível. Mas é importante. Isso aí foi uma coisa... A gente falar do que é ruim também, porque a gente não pode se enganar, né? E nem proteger disso, infelizmente. Mas eu quero puxar um link justamente para essa situação. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou desde a sua chegada até aqui, ou na época de mototáxi, até a comunicação, que mais te marcaram também? Sim, o mototáxi, você falando da coisa boa, né? Antes, o mototáxi, a boa foi que eu consegui construir muitas amizades. Então, você conversa com muita gente. Foi através do mototáxi que eu conheci a imprensa, que eu, pela primeira vez na vida, eu entrei no estúdio para falar no microfone, entendeu? Tremendo, né? Que a minha primeira vez no estúdio foi assim, coloca o cara, ele vai falar, não sabia nem o que eu ia falar, pô. Abriu suas cabeças. Isso, aí me colocaram um papel na frente, tipo com uma notícia lá, e aí... E o que você falou, você lembra? Não lembro mais, eu não lembro a notícia, mas eu lembro como foi que eu entrei. Aí o Euclides falou assim, bom dia, cara, bem cedinho, 7 horas da manhã o programa. Bom dia, aqui é um novo repórter. Aí o Zé de Carvalho falou assim, o Faro Fino. Eu falei, puta merda. Falei, nem sabia que era Faro Fino, não, tá doido? É o Faro Fino, bicho, ele me apelidou na hora ali. Aí ele falou, bom dia. Aí eu falei, bom dia! Inventei uma voz lá e comecei. Canalha, inventando um monte de coisa, polícia, bandido é bandido e tal. Aí depois teve o Pato Rouco, que foi um outro cara que fez esse mesmo personagem, mas com o nome de Pato Rouco, né? E aí eu parei de fazer ele e ele fez. Então nasceu aí o Faro Fino. Nasceu aí. Aí, a partir disso, tinha um outro cara que fazia um outro programa na sequência, que veio fazer um programa de sequência, que era o Edson Leite. E o Edson Leite é meu amigo também, das antigas. Aí o Edson me chamou para apresentar com ele. Aí eu comecei a apresentar programa de rádio. Aí quando eu parei de fazer a voz que eu imitava. Aí foi assim, aí cada pessoa, cada um dos que me ajudaram, assim, eu lembro de todos eles, assim, um por um, cara. O Zé de Carvalho, depois o Euclides, depois o Edson Leite, depois o Edivaldo Gomes, me convidou para trabalhar na rádio que ele era gerente, que era Itapirema, antiga Itapirema. O Agnaldo César também me convidou para trabalhar com ele no plantão de polícia que eu apresento hoje. Silvia Cristina, a Rose Venturini, né, que já faleceu, deixou um bom legado aí pra gente, né, nesse trabalho. E uma série de outras pessoas que agora, né, os primeiros, assim, eu lembro tudo certinho, depois que eu entrei na Rede TV, aí muitos outros abriram portas também, Alessandro Lubiana, Sérgio Demome, que foi meu chefe, enfim. Só a nota da comunicação. Todo mundo aí, a Silvana, que é minha chefe lá da direção de jornalismo, e todos que sempre me ajudaram pra caramba, assim. E nisso tudo foi um aprendizado gigante também. Até hoje eu não acho que eu sou o cara que apresenta o programa assim bem pra caramba e tal. Todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova. Fiz um trabalho legal em Porto Velho também. Né? Cheguei lá, tipo, uma outra coisa, Porto Velho, uma outra situação, um outro sistema, um outro jeito de abordar as outra informações, cultura, né? outra cultura. E também consegui abrir um espaço legal pra caramba lá, em Porto Velho, através da Rede TV também. O pessoal do Rondocap também, que me deu a oportunidade de apresentar um sorteio. Eu nem sou apresentador de sorteio, mas eles me deram essa oportunidade, não foi uma vez só, várias outras, né? Quando eles precisam, eles falam comigo e eu vou lá e apresento do meu jeito, tipo, apresentando o sorteio do jeito de plantão de polícia. Sabe agora o número 3! Enfim, é mais ou menos assim, entendeu? Eu acho que tudo é aprendizado, cara. E você me perguntou uma coisa antes, qual foi a maior dificuldade nisso aí? É porque assim... Mas eu quero aproveitar outro gancho para fazer uma próxima pergunta. Vendo as suas oportunidades, o que te fez realmente querer construir aqui a tua vida na cidade? Foi circunstâncias. Eu não planejei nada. Tipo, eu não planejei coisa nenhuma assim para cá. Né? Eu era de uma família, meu pai era fazendeiro, meu pai tinha muitas posses lá em Ariquemes e tal. Quando a gente chegou, meu pai era um grande agricultor lá no Paraná também, né? Então, quando a gente veio para cá, meu pai veio estruturado já, entendeu? Só que com toda aquela questão de governo de 1989, 90 ali, meu pai perdeu praticamente quase tudo, né? Então, era uma época que, tipo assim, os juros eram muito altos. Então, você colocava R$100 no banco, no outro dia estava 180, entendeu? A inflação era gigante, então, assim, era uma coisa terrível. Meu pai, naquelas oportunidades, falou assim, não, eu vou vender umas propriedades, vou botar no banco, depois eu invisto novamente. E foi nessa que ele perdeu. Pegou a época do Collor. Perdeu tudo, o Collor. Aí foi o confisco. Aí o Fernando Collor, que era o presidente, confiscou o dinheiro de todo mundo, da poupança e também de outros investimentos. E aí perdeu.
Porque depois eles devolveram essa grana, assim, tipo, vou ficar 1 ano e meio, né, 18 meses, esse dinheiro vai ficar preso e depois eu vou devolver em mais 18 meses, em parcelas, né? Aí, tipo, a inflação comeu o dinheiro todo. Então foi perdido muito, assim. Aí meu pai ainda pegou materiais de construção para construir uma casinha lá no sítio e ele conseguiu ainda pegar alguma coisinha. Mas teve gente que perdeu tudo, teve gente que não aguentou a pressão, cometeu suicídio. Então foi uma época terrível. Né? Eu era novo na época, adolescente, então assim, eu tenho poucas lembranças, mas eu lembro que foi bem, bem feio. E tudo foi por circunstâncias, realmente. Tipo, a gente saiu de lá, veio para cá, aí eu fiquei aqui de Paraná, estudando um pouquinho, terminei o 2º grau, tentei arrumar um trabalho aqui, aí fui trabalhar de cobrador, aí eu ia cobrar antes da hora de vencer, porque eu queria que o cara pagasse logo para receber a comissão. Aí eu ia de bicicleta, mas cheguei na casa do cara, aí o cara me deu um carreirão, meu amigo, era um moleque, um magricela de 15 anos, vim receber o dinheiro, o cara vai ser amanhã, rapaz. Eu falei, não, mas aqui é comodidade pro cliente, o cara botou para correr, bicho. Aí eu tive que parar de sair de cobrador, aí eu fui procurar, falei, vou procurar um trabalho. Aí eu fui num mercado que tinha bem ali, perto da onde tem a Cometa Moto Center, pra cá, tinha um mercado ali que eu não lembro o nome. E aí esse supermercado, tava lá uma placa bem grande assim, precisa-se de repositor, que é o cara que fica ali colocando, né, repondo ali as coisas na prateleira. Aí cheguei lá, bicho, fui lá falar com o gerente olhou pra mim assim, bicho, sem brincadeira, ele olhou pra mim e falou assim, tá precisando, mas pra você não. Você acredita, cara? Porque, tipo, sei lá, eu era muito bravo, magro, pesava 40 quilos, mais ou menos, e sei lá, bicho, que o cara achou que eu era incapaz de trabalhar, né? Aí eu saí muito desgostoso, velho, saí, tipo, sabe, sendo humilhado, assim, sendo discriminado total. Aí eu subi pela Curitiba aqui a pé, aí bem ali, assim, T10 por ali, T9, T10, tinha uma placa assim, preciso de servente pedreiro. Eu falei, agora eu vou lá para ver. Aí falei com o cara, com o pedreiro, falei, não, vem amanhã cedinho, você vem aqui. Aí fui cedinho. Aí a primeira coisa que ele falou, o monte de areia está na esquina. Ele falou, busca lá, vai com a carriola e traz 4 carriolas de areia, depois você coloca um saco de cimento e vou te ensinar como é que você faz. Aí fui lá, bicho. Na 4ª carriola que eu estava voltando eu já estava para morrer, né? Você não estava aguentando mais. Sim. Aí naquele tempo fazia na enxada, não tinha negócio de bitoneira, né? Aí joga dentro da caixa, aí esse cara, não esqueça dele não, cara. Sério mesmo, esse cara ele fez muita maldade comigo. Aí ele pega o saco de cimento. Cara, o saco de cimento pesava 50 quilos. E você 45. Eu não pesava nem 50. Então, aí eu pegava o saco de cimento e o cara rindo, bicho. Eu vi o cara, ele tava num andaime assim, ele ficava olhando e rindo, pô. Aí eu lá misturava, fazia. Aí fiz a primeira massa. Aí tinha que colocar a massa num balde de ferro, que era só craca, já estava pesando uns 10 quilos, só o balde. Aí colocava, levava aqui no joelho e ele estava lá em cima, que estava rebocando, né? Aí tinha que erguer e colocar lá numa caixa lá em cima. Cara. Aí terminou a primeira parte, ele falou assim, faz mais uma. Aí na segunda, eu já não estava, tipo, minha cabeça doendo, eu estava, tipo, variando já, assim, sabe? Já estava no limite, cara. E aí eu lembro que eu parava assim, aí eu pegava a mangueira e ficava derramando água na nuca, assim, pra não desmaiar e tal. Aí eu olhava de cantinho de olho assim, o cara tava rindo lá, bicho. Sério, cara. Aí chegou a hora do almoço, aí ele falou assim, beleza, 1 da tarde você volta. Eu falei, beleza, aí fui, nunca mais voltei. Nem pra receber o meio-dia de serviço. Aproveitando o gancho, então, essa tá entre as maiores dificuldades? Não, você foi, nossa, cara. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nessa jornada e que te marcaram Você fala as maiores? As maiores. Essa aí foi uma jornada de vida, né? Essa daí. Aí depois dessa eu fui pro sítio, pô. Aí foi aqui que meu pai já tava morando lá e eu fui pra lá. Daí fui pra roça. Só que a roça foi dificuldade, mas foi um puta aprendizado, né? A roça foi uma das melhores coisas, assim. Perdi um tempo que eu não estudei, mas eu ganhei experiência, ganhei amizades que eu tenho até hoje lá e tudo. Aprendi a valorizar qualquer coisinha, porque não tinha nada, assim, a gente começou do zero lá, né? Sim. Então, você valorizava qualquer coisa, um ovo de galinha lá, você valorizava. Né? Hoje você vê no mercado aí, né, ovo à vontade aí, não. A gente ficava seguindo uma galinha, pô. Tinha uma galinha só, aí ficava... É sério, a gente seguia a galinha, aí ela ia pro mato, aí tentava esconder, tipo, ela botava o ovo no ninho lá, que ela fazia, e ela ia cantar no outro lado, né, pra tentar enganar a gente, né? Só que a gente já tava seguindo a galinha faz horas, né? Já sabia, né? Pra poder pegar o ovo, pra fritar o ovo, cara. Pra comer o ovo ali, senão não tinha mais. Era só não tinha, porque era uma galinha só. Enfim, são tantas coisas. Mas aí as dificuldades mais, assim, as que eu falo, que eu considero como perigo, né, e tudo, que foi na imprensa, foi trabalhando como repórter policial.
Que aí quando eu fui pra TV, aí o negócio endoidou. Aí o bagulho ficou louco, porque era 24 horas no ar, pô. 24 horas atendendo a ocorrência de polícia. Né? Tipo, a gente acompanhava, né, para fazer as matérias e tudo. Aí o Chico da Mata me chamou para trabalhar com ele, tinha esquecido até de citar o nome dele antes. E aí eu fui trabalhar de repórter pro Chico da Mata. E aí, lenda da comunicação. Ele é lenda, ali é lenda. E aí, cara, e aí dia e noite, 24 horas, sem folga, sem nada. Ali foi osso, ameaça, tudo que você pensar assim, de coisa ruim, eu vi ou sofri no sentido de ser ameaçado e tal. Porque hoje mesmo eu tava entrevistando uns policiais que, né, quando a gente está gravando aqui, tá ao vivo ou tá gravando? Tá gravando. Tá, tô estragando já lá. Então, hoje mesmo eu tava entrevistando os policiais sobre o dia do policial militar, que é de 24 de junho. E aí eu tava falando com eles, né, que, tipo, enquanto a polícia, a gente não percebe, a gente tá em casa, tipo, à noite, dormindo de boa, sossegadinho, não sabe o que tá acontecendo na rua, né? Como eu fui repórter de rua e acompanhei de perto, é bizarro, cara, é sombrio demais a madrugada, quando as coisas acontecem. Todo tipo de barbaridade, cara. E a gente nunca vê tudo. Eu posso ter visto milhares de barbaridades, mas pode ter certeza que haverão outras muito piores. É sempre assim, tem uma coisa que me surpreende, cara, como apresentador. De vez em quando chega uma matéria, aí eu falo assim, não é possível, cara, que o cara fez isso. Um negócio assim, parece que a violência do ser humano ela não tem limite, cara. Sim. Tipo assim, o ser humano parece que quando ele vai pra violência, eu não sei o que acontece, cara. Parece que ele consegue ser artista pra fazer o mal, cara. É cabuloso, assim. Imagino. Essa foi a fase que mais te marcou, então. De repórter de rua, foi bem, assim, casos de violências extremas, assim, né? Que eu nem vou citar aqui, porque é muito, muito ruim. Eu tinha época que eu não dormia, pô. Eu não conseguia dormir. E se eu cochilasse, eu acordava achando que eu tava indo trabalhar. Tipo, já teve vez eu acordar com o telefone tocando, eu atender o telefone, que na época era aquele celularzinho 1100, que eram uns quadradinhos assim. Sim. Atendia o telefone, saía para fazer a matéria e acordava, tava sonâmbulo, pô, tava dormindo. Não tinha tocado o telefone, não tinha nada. Era só você pensando. Exatamente. Teve situações que eu acordei na delegacia, pô. Sem brincadeira. O cara veio, o cinegrafista parou o carro na frente de casa, eu saí, entrei no carro dele. Na delegacia, eu peguei o microfone para gravar e não falava nada com nada, né? Aí eu só me lembro dele me xingando. Você é burro! Você é doido, você é burro, o que você tá falando? Eu falei, não sei, bicho, tô acordando agora. E aí, cara, assim, foi osso, né? De você entrevistar o cara falar que vai te matar. Você me filmou, porque o cinegrafista está filmando, ele não importa com quem está filmando, é com quem está entrevistando. Ele fala que você está filmando ele. Entendeu? E eu vou te matar, e eu sei onde você mora, e eu vou atrás de você, sabe? E aí você tem que manter um controle muito grande ali para não se perder, né? Exaltar também, né? Para não ter que chegar ao nível do cara e até de partir, de repente, para uma violência. Mas também não mostrar para o cara que você está com medo, porque medo você sente na mesma hora, né? Sim. A hora que você sente sua vida ameaçada, você treme. E aí, mas só que você tem que segurar firme ali e transformar o seu medo num tipo de resiliência, de coragem ali, e ficar até o final. Nem que depois você fica preocupado, mas de passa, assim, os primeiros momentos, as primeiras 24 horas, você fica ali todo traumatizado, depois você acostuma no outro dia de novo. Cria casca e já vai embora. De novo, é desse tipo aí. Cara, mas falando sobre comunicação, a gente brincou aqui, tá os bastidores, todo mundo rindo com as piadas, com as suas histórias. E a gente que acompanha, né, que é mais envolvido com a cultura, que acompanha, talvez tem quem assista a gente agora e não saiba. Mas a gente vê, esses dias eu vi algumas matérias sobre seus desenhos. A gente chegou aqui, você estava gravando uma música. Sim, sim. Então a comunicação ela sempre tem um viés artístico ali também, né? Sim, a maioria dos comunicadores tem esse viés artístico, assim como o Edivaldo, que você comentou, que vive aí pelas noites com a gente, tocando também. Onde que surgiu o teu lado criativo? Você aflorou de onde? É porque assim, eu desde pequeno sempre ouvi rock, porque eu tinha irmãos mais velhos que já ouviam, então é de influência, né? E aí eu sempre ouvi rock, mas sempre gostei de escrever e desenhar. Que o meu lance de arte assim, era desenhar, cara. Desenhava muita coisa assim. E aí de desenhar eu comecei a escrever e tal, e sempre ouvindo rock. E acho engraçado que eu sempre falava assim, um dia eu quero ter uma banda, não sabia tocar nada, até hoje não sei tocar no instrumento, né? Aí depois desisti disso aí, né? Quando eu voltei do sítio para no sítio foi quando eu desenvolvi mais isso, cara. Modo vocalista. Escrevia muito, desenhava muito.
E aí, depois que eu vim pra cá, eu vou focar em trabalhar, né? Que eu já tava adulto, tinha que trabalhar, né, meu amigo? Sim. Acabou a fase da adolescência. E aí beleza, aí esqueci. Aí uma vez eu tava de mototáxi, eu tava pilotando, aí na biblioteca ali, escutei um barulho de uma banda tocando. Aí eu dei a volta, parei, aí tinha uma banda ensaiando e não tinha vocalista, pô. Era a banda do Sidão, meu amigo Sidão, abraço lá pro Sidão. Aí era o Sidão e mais uns meninos tocando. Aí cheguei lá e fiquei assistindo, né? Aí, eu vim aqui assistir e tal, escutei, fiz amizade com os caras ali rapidinho. Aí fiquei lá conversando, aí o Sidão falou assim, eu não tenho vocalista não, você sabe cantar? Eu falei, cara, eu posso tentar, né? Mas sempre gostei de inglês, né? Sempre gostava das músicas, né? Tipo, sei lá, minhas bandas que eu comecei a ouvir desde criança eram Beatles, Pink Floyd, né? Enfim, sempre gostei de rock inglês. Aí, cara, aí comecei a ensaiar umas músicas com eles lá, né? Aí eles só tocavam música em português e tal, que era rock nacional. Aí eu falei assim, rock nacional eu gosto de pouca coisa, então eu posso tentar cantar algumas coisas em inglês. Aí começamos, pô. Aí começamos a banda chamada Estricnina. Não, primeiro foi banda ancestral, que a gente mudou pra Estricnina. Aí tocamos em vários lugares na época e tal. Aí, tanto que quando no começo de 2000, ali 2001, não tinha uma banda aqui de Paraná que tocava música do System of a Down, por exemplo. Aí eu descobri essa banda e tal. Aí eu achei uma vez numa revista, assim, eu vi a foto dos caras, falei, esses caras devem ser bons, ó, o jeito dos caras. Isso não quer dizer nada, né? A aparência. E realmente era bom pra caramba, né? Tipo, eu gostei muito. Aí, foi na cabeça do Sidão, falei, bicho, a gente precisa tocar esse tipo de música. Ele falou, não, mas música é estranha, cara, esse negócio de new metal, não sei nem o que é isso aí. A gente não... Eu falei, eu também não sei não, mas vamos tentar fazer, velho. Aí começamos a ensaiar, não sei se vocês conhecem, você conhece a banda? Chop Suey, por exemplo. E aí começamos a ensaiar aquilo e começamos a tocar, cara. Aí, quando começamos a tocar Chop Suey, a galera endoidava. Era muito legal. E aí pra cantar naquela tonalidade alta. E aí eu até conseguia, hoje eu não consigo mais, mas na época eu conseguia ainda chegar bem assim, perto, às vezes disfarçava ali, tentava modular de um jeito diferente. Tal. E aí, aí passou um tempo, tudo aí parei com banda, né, depois de um tempo. E daí, quando chegou a pandemia, daí eu comecei a escrever novamente, que eu nunca mais tinha escrito nada. Aí eu falei, preciso cantar essas coisas que eu escrevo. Aí comecei a fazer umas parcerias com uns colegas que tocam e tal. Aí fiz algumas músicas, depois vim com o Doriel aqui no estúdio, não conhecia o Doriel ainda, fizemos contato e tal. E aí o Doriel me ajudou pra caramba aí fazendo, né, a parte instrumental e tudo. Inclusive hoje estava até tentando gravar aqui. Tá louco, ficou massa. Logo em breve pra você, tá no YouTube? Você vai soltar onde? No YouTube, Spotify? Cara, eu pego as músicas e deixo guardar. Essa vai pro YouTube pra vocês aí. Quase não divulgo, mas acho que essa aqui eu vou divulgar. Eu tenho uma outra música que eu gravei, quero ver se eu consigo lançar as duas junto. Entendeu? Sim, pra tentar. Faz um EP logo com todas e já lança. Isso, tem outras músicas, tem mais umas 2 ou 3 que dá pra gente lançar aí pra galera. Massa, mas eu não acho que eu sou um cantor, não, pô, é sério. Eu forço a barra um pouquinho. Foi massa. Mas eu não acho que sou um cantor, não. Então essa é a tua trajetória artística, você começou com desenho, depois conheceu a música e aí veio pra comunicação. Tá, então isso me ajudou na comunicação, pô. Né? E por gostar bastante de ler, né? Porque eu sempre li bastante, então a leitura ajuda pra caramba. Muito, muito mesmo. Não importa qual a leitura que você vai ter. Cara, o importante é ler, cara. Sim, demais. Mas, cara, se você conseguir ler livros bons também, te ajuda de conhecimento. Vocabulário. Isso, né? tudo. Isso desenvolve demais, cara, tanto a mente quanto a fala, né? A escrita, tudo. E falando em comunicação, qual que é o papel que você acha que a imprensa teve para o crescimento de Paraná, por exemplo? Você acha que foi importante? Eu acho que sim. Eu acho que nós tivemos uma imprensa aqui no início que era só a Globo, antigamente, eu acho. Era só aquele jornal que até o menino apresentava, o Roberto Gutierrez, que eu lembro. E era um jornal que, a gente sentava na frente da TV para assistir, para saber as notícias da cidade, né? E aí depois outros canais chegaram, né? A Record teve programa, depois, né? Esses apresentadores mais antigos de TV, que eu sou assim, eu sou um apresentador que começou nos anos 90, isso, finalzinho dos 90, começo de 2000, né, comecei ali como repórter e tal de rádio, mas eu peguei já, tipo assim, o final de uma era de ouro, vamos dizer assim, que o rádio é uma das coisas mais espetaculares que existe, é a rádio, cara, eu não largo da rádio, estou até hoje no rádio, fazendo plantão de polícia na rádio também, porque o rádio, ele é para sempre. A internet chegou, ela afeta um pouco a TV, mas o rádio ela não afeta.
Não. Porque o rádio é o seguinte, o cara tá ali fazendo qualquer coisa e tá ouvindo, né? Tá no carro. Exatamente, no carro, em qualquer lugar. Por exemplo, quando eu vou ouvir os podcasts, eu pego, coloco o fone, vou fazer qualquer coisa, não tô assistindo nada, só os caras batendo papo lá, né? Conversando e tal. E o rádio é isso, né, cara? Que ele traz muito isso. E o podcast, ele é meio que veio do rádio também, né? Porque os primeiros podcasts mais antigos eram de rádio. Aí o podcast hoje é como se fosse o rádio filmado, né? É claro que ele ganhou outros formatos, tem vários formatos. Tá com a essência do rádio, né? Sim, mas ele tem a essência do rádio ali. E cara, assim, o rádio, eu amo demais o rádio. Maravilha. Quero te fazer uma pergunta sobre a imprensa e sobre nossa região. Antes, você fez a pergunta, eu não te respondi, né? Qual foi o papel da imprensa? Eu acho que a imprensa aí quando ela veio com mais força e tudo, ela conseguiu mobilizar a população, né? Eu falo por experiência de eu estar apresentando um programa lá, tipo há 10, 15 anos, quando a televisão é que era a voz da população, né? Então o cara ligava pra gente, reclamava, minha rua tá assim, a gente ia lá, filmava, mostrava na TV e ia pra cima do poder público e pau, né, cara? Aí os caras têm que espirrar, têm que fazer alguma coisa. Hoje esse papel não tá só com a TV, com o rádio, ele tá também com a internet. Sim. A internet hoje talvez ela seja mais forte, do momento ela tem a maior força para mobilizar a população para crescimento, para progresso de uma cidade, de um estado, enfim, de um país, né, cara? A gente vê tanto em campanha política também sendo usado com mais força, né? Exatamente. Que a TV anteriormente. Mas, ó, como telespectador, eu acho que como quem está nos assistindo também, eu posso responder essa pergunta que sim, teve importância. Como a gente brincou antes, que eu te assistia desde pequeno. Mas, assim, a gente sempre teve você na minha casa, na TV lá de casa, por exemplo, tendo as informações. Então, a gente teve essa época, eu acho que você pegou a época do ouro final do rádio. Eu acredito que a gente, dos anos 90 ali até os 30, pegou o final da era de ouro da TV também. Isso. Então, a população, de fato, se guiava pela TV, né? Sim. Até hoje, né? Tipo assim, hoje a gente sabe muito bem que hoje a TV, ela tem força ainda, mas se ela não se juntar com a internet, ela perde a força. Entendeu? Então, assim, é o que a gente tenta fazer. Por exemplo, lá, o que a gente faz com a nossa programação? Nós temos uma plataforma de tudo, entendeu? Tem podcast, tem um aplicativo, que é o SGC Play, a gente tem o portal SGC, que, pô, tá repleto de notícias de todo o estado, do Brasil, do mundo e tal. A gente tem a rádio, que também vai pela internet, vai pelo Facebook, o programa roda pelo YouTube também da TV. Então, a gente está... Porque se não fizer isso... Tem que se adaptar, né? Tem que estar. E você tem que começar também a entender essa linguagem, a começar a conversar a linguagem da galera também, porque o jovem hoje não assiste TV assim com muita facilidade. Não, geralmente são poucos, né? Então, geralmente, o cara está com o celular na mão, né? E ninguém tem mais paciência para ficar assistindo um monte, né? Então... às vezes o cara tem paciência de assistir um podcast de 4 horas. Do interesse dele, né? Do interesse dele, de um assunto que de repente ele acha engraçado, ou ele gosta, ou seja, polêmico, do que ele ficar num programa de 1 hora, por exemplo, de televisão. Sim. Então, eu sou do tempo que a gente sentava na frente de uma TV. A gente só dependia daquilo lá pra gente se informar ou pra se entreter. Né? Hoje em dia a gente escolhe o nosso entretenimento, a gente faz o que a gente quer, se a gente largar, não quero mais isso, né? Sim. E eu acho que a gente precisa muito disso. Acho que a internet, ela revolucionou, cara. Eu fico feliz de ver que muita gente conseguiu, através da internet, ter um programa, pô. Sim. Apresentar, você tá aqui entrevistando, apresentando. Pô, isso é legal pra caramba, cara. Na minha época, pra você conseguir, você tinha que ralar muito, pô. Tem que trabalhar 6 meses na rádio de graça. E outra coisa, quando eu era repórter, eu trabalhei assim, que nem louco, cara. Eu trabalhei por uns 5 anos, sem ter um dia de folga. Tanto que eu fiquei doente, tive úlcera, gastrite, um monte de coisa, quase morri. De ficar trabalhando sem parar, sem se alimentar direito. De não conseguir dormir mais. E hoje em dia, cara, se a pessoa tiver... Claro que a internet hoje ela causa muita coisa também, né? Deixa o cara ansioso, arrebenta com você, se você não tiver um controle. Então, mas se você conseguir ter esse controle em cima daquilo que você consome na internet e o tempo que você fica consumindo isso, você consegue ficar bem pra caramba. E a internet está aí para trazer coisas legais, cara. Tem muita porcaria, né? Tem um monte de barbaridade, mas depende muito do foco de quem está acessando. Não é verdade? Com certeza. Acho que a internet hoje é a porta para o mundo, assim, ou é a porta do mundo para a gente também, né? É isso. A pergunta que a gente ia ter agora é se você acha que a internet ou a TV ou a mídia evoluiu, mas a gente acabou de ter esse bate-papo, eu vou te perguntar da cidade. Você acha que tem muita diferença da de Paraná que você chegou
Cais do Paraná de hoje? Tem muita diferença. O que você acha que mudou aí? Existe um problema que ele sempre persiste, né? Que é o problema de infraestrutura, que por mais que você crie alguma infraestrutura, sempre aparecem outros problemas, porque Cresce a cidade demanda, né? porque a cidade ela é viva, ela se move, ela cresce o tempo todo, né? Então, a sorte é que os bairros novos já vêm com aquela lei, né? Você vai fazer um bairro novo, vai fazer um loteamento, ele tem que ter saneamento, tem que ter energia, tem que ter água, tudo certinho, né? Agora a gente está tendo essas obras de saneamento que estão acontecendo aí, é uma obra que dá um transtorno grande para a gente, mas a gente sabe que é uma obra que vem para progresso, né? Que era para ter sido projetada lá no início. Mas as cidades antigamente cresciam sem projetos. No caso de Paraná, cresceu assim, ó. Na doideira, né? Deus dará. Ariquemes, que foi onde eu cresci de criança até adolescente, ela foi projetada. Foi projetada. Eu lembro muito bem que foi feito toda a parte de tubulação. Eu lembro que a gente brincava correndo por dentro daquelas valetas lá. Entendeu? Então, a Ariquemes já foi mais projetadinha. Ji-Paraná não, ela cresceu meio que foi se espalhando. E aí hoje estão tentando corrigir um pouco do que não foi feito antes. E isso é bom, cara. A gente passa por transtornos, mas a cidade cresceu muito. E melhorou bastante. Se eu olhar para a minha época, quando você não tinha nem rua direito, por exemplo, a Avenida Brasil era de terra, subia e descia. Né? Hoje nós temos a Avenida Brasil que precisa melhorar muito ainda ali, precisa de um projeto de urbanização nela, mas nós temos ela ali, nós temos a Maringá, do Picadinho, nós temos um asfalto até mais ou menos bom em alguns lugares. Tem problema? Tem, com certeza os bairros mais baixos sempre estão com problema de infiltração, ali, né? Buraco, é isso, é aquilo. Tudo pode ser corrigido, mas depende de força política. Porque às vezes você tem um prefeito só, ele não consegue fazer. Ele precisa ter um deputado lá em Brasília que dá uma força para ele, um senador. Ele precisa ter um governador que apoia também. É preciso ter vereadores, né, trabalhando ali junto ou fiscalizando. Porque também não adianta só o cara ser... ficar todo mundo junto e ninguém fiscalizar ninguém, né? Porque é importante ter o vereador que questiona, né, que contesta, que vai na população. Que o que acontece muito com os políticos é se afastar da população. Às vezes o cara é lá do meio do povo, mas ele se afasta, quando ele se elege, ele desaparece. Então, assim, eu não sei qual é o motivo disso. Não são todos. Mas o político, que ele fica próximo da população, que ele consegue passar isso, porque ele sabe que ele vai ser cobrado, que ele vai ser criticado, mas ele tem que superar isso, ele tem que entender que a população quer cobrar, ela precisa disso. E ele é a voz da população, por exemplo, dentro da Câmara, né? Então, esse cara, se ele conseguir ser parceiro da população e trazer solução para a população, ele ser verdadeiro, porque o mais legal é ser verdadeiro, pô. É chegar e falar para os caras que votaram nele lá no bairro, na reunião que ele fizer, eu estou tentando, mas não estou conseguindo, porque tem barreira tal, isso. Mas eu estou aqui à disposição, né? Então, eu acho que os caras devem fazer isso, mas tem muito cara que se esconde, pô. É raro, mas acontece. Muito. Não acontece toda hora. Então, assim, o Brasil tem esse problema, cara. Tem. De político. Ganhou, sumiu. Depois de 4 anos, aquilo que a gente sempre ouve falar, depois de 4 anos volta na sua porta pedindo voto. E a população cai no erro novamente, que a gente acaba votando às vezes no cara. Eu falo população, porque eu estou incluído dentro da população também. Então, às vezes, a gente acaba cometendo erro. Então, a gente tem que ir aprendendo. Mas eu acho que a internet, mais uma vez, ela vem para... Se você acessar os perfis aí dos políticos, cara, a galera tá lá toda hora cutucando, né? E às vezes não é por maldade, tem uns que são por maldade mesmo, né? Tem gente que vai por maldade, mas tem outros que não, que vão realmente reivindicar alguma coisa, cobrar, e é o direito nosso de população. E eles também estão se vendendo toda hora, estão se propagando toda hora através dela hoje, né? Isso que é interessante, mostrando serviço. Exatamente, o cara vai lá, ele pede lá qualquer coisa, o prefeito, ele consegue encaminhar qualquer coisinha lá, e já vai lá, tira a foto lá do prédio lá, que arrumou, fez a ponte, publica lá, né? Então, e a cidade evoluiu demais, acho que o Paraná cresceu muito, a gente teve obras importantes aqui. Nós tivemos a duplicação, né, desse trecho, nós tivemos a ponte que foi duplicada há um tempo, tem esses problemas lá, a parte que foi duplicada sempre dá problema, como buracos e tal, infiltra e o cimento ali parece, não sei o que acontece na estrutura, mas a gente tem uma BR que foi duplicada, está sendo duplicada, foi feita lá na ponta do anel viário aqui na Cedro Pramédio, foi feito aquele elevado, aquele viaduto ali, está sendo agora duplicada para Ouro Preto, vai ser feito o viaduto também este ano, né? Então a gente tem políticos que realmente vão atrás para tentar buscar, no caso do senador Acira aí recebemos que na época que foi. Tivemos o Ayrton semana passada aqui falando sobre da feira, né? Trouxeram óleos para nossa cidade também, né? Sim, essa rodovia rural, né, que você está falando. Isso. Demais, a rodovia rural, hoje ela é
um espelho para outras, né, feiras, mas ela também é uma porta, né, cara, pro mundo, assim. Sim. E eu que tive lá todos os dias, né, apresentando o programa lá dentro. Não visitei muito, mas consegui visitar alguns lugares. Eu gosto de visitar sempre ali aquele pavilhão do agronegócio ali da agricultura familiar. Sim. Cara, você vê os caras vendendo tudo, feliz da vida, assim, que chegou no sábado, assim, tinha uns que já até tinham vendido tudo, não tinha mais o que vender. Café, né, derivados de chocolate, chocolates, iogurtes, mel, castanha, tudo, né, cara? Doces, enfim, que o cara produz lá na roça, pô. E como eu morei lá na roça, eu sei, a gente produzia mel também numa época melhor que a gente teve, mais no final lá, assim, quando a gente estava já estabilizado, que a gente tinha as colmeias de abelha e produzia mel ali, e éramos apicultores também, depois escolhia lá, tipo, uns 200 quilos de mel, aí na época não tinha uma feira assim pra gente vender. Não, né? Então tinha que ir, meu pai ia lá nos mercados, conversava e vendia um pouquinho lá, e enfim, hoje tem como, cara, então é só progresso, cara, acho que devagar, mesmo que o poder público não faça nada, mesmo que os políticos não façam grandes coisas, graças a Deus tem político que está fazendo, mas outros não, mas digamos que ninguém fizesse nada, o empresário por si só, ele conseguiu modificar muita coisa aqui. Sim. Se você olhar a Avenida Brasil, que era antigamente, o tipo de prédio que tinha, tudo uma coisa assim muito antiquada, né, do tempo muito antigo, já tudo deteriorando ali, os caras foram refazendo os prédios, as fachadas por conta própria e dando uma cara melhor para a avenida. Então, assim, se você juntar a força empresarial, a força do povo que está trabalhando e a força política, você consegue levantar qualquer cidade. Ji-Paraná tem esse potencial, cara. Eu acredito muito. Eu acho que Ji-Paraná pode, com certeza, um dia ser muito maior do que é e de ser realmente, assim, uma das melhores cidades que nós temos, se já não é a melhor, né? Que eu considero que nós somos meio bairristas, né? E a gente continua evoluindo. Exatamente. Então, é isso. Nosso bate-papo chegando ao fim, infelizmente. Eu queria te pedir mais 3 dicas só, para quem está começando comigo, como, por exemplo, na comunicação. Que dica você deixaria aí para quem está querendo chegar, quem está querendo vir, quem está na comunicação? Você fala para chegar, para entrar na comunicação? Ou para quem está chegando em Ji-Paraná, quais dicas você daria aí? 3 dicas. Bom, na questão da comunicação, quem está querendo entrar, cara, tem que entrar. Tipo, não pode falar assim, eu não consigo, eu não posso, não existe. Tipo, eu falo por mim, porque eu consegui, cara, eu consegui, assim, me lascando, passando por cima de um monte de coisa, né? O cara chamava assim, agora um repórter mais feio de Ji-Paraná, mais feio de Rondônia. Fazia isso, pô. E eu lá pensando, puta merda, né, cara, eu vou... Isso é chocante pra você. E aí você tem que passar por cima disso. Sim. Você tentar fazer uma coisa, uma porta na cara, e você fala assim, vou desistir. Aí você fala, não, vou continuar, daqui a pouco abre outra porta. Então a persistência, a resiliência, trabalhar sempre com a verdade, cara. E, enfim, no caso de Ji-Paraná, uma cidade hospitaleira, cara, quem vem de fora para cá pode ter certeza, chegou aqui, você vai fazer amizade rápido, povo hospitaleiro, povo bacana, que gosta de fazer amizade. Aqui a gente faz amizade rapidinho, pô. Faz mesmo. Né? Daqui a pouco você conhece aqui a turma aqui, daqui a pouco tá tomando tereré junto ali, batendo papo, né? Contando mentira. Tá gravando aqui o podcast, contando mentira. Aí você vai lá, enfim, né? Você faz amizade com todo mundo. Então, quem vem de fora aqui, pode botar fé que aqui de Paraná você vai com certeza se adaptar bem aqui. É uma das cidades mais queridas aqui do estado de Rondônia. A gente está no coração, né? Então, aqui não tem jeito. E parece que isso é interessante, né, cara? Parece que a gente fala coração de Rondônia por conta da ilha, porque está no centro praticamente do estado. Mas parece que realmente tem uma questão... Acolhedora. Acolhedora, uma coisa assim bem... É verdade. Bem gostosa de você estar, né? E, enfim, quem bebe água do rio Machado, na verdade, é do Urupá, né? Que a gente bebe água. Não sai mais daqui. É isso. Muito obrigado pelo bate-papo. Valeu. Obrigado, eu que agradeço. Valeu. Nem sabia o conteúdo do que era, né? Então eu vim assim meio escuro. Foi bom. Não, que é isso, Valeu, cara. gente. Valeu demais. Abraço, felicidades.